Olá pessoal, mais uma vez nos reunimos aqui na telinha para passar informações sobre o câncer coloretal e outras informações que a gente vai sempre passando para vocês. E hoje temos mais uma vez aqui conosco o meu irmão Vicente Amaral, que tem algumas novidades para passar também para todos vocês aí. A palavra é tua, Vicente. Olá, é um prazer enorme estar junto com o Luiz, meu irmão, de caminhada, de batalha. E nós estamos informando que nós temos uma grande audiência pública, dia 14, agora de agosto, né? No mês que vem, às 14 horas na Câmara de Vereadores. Que a pauta é os exames de colonoscopia. Nós temos só, aqui na metade sul, em torno ou mais de 7.000 pacientes esperando por esse exame de colonoscopia, né? Que é o exame que detecta o pólipo no intestino, né? Que, detectado a tempo, né, tem a cura. E é um câncer silencioso. Eu sempre costumo dizer que hoje, se quem quiser, tiver dúvida, que a gente está falando aqui, o seu Luiz vem debatendo essa pauta há muito tempo, né? Eu ajudo aqui a Sofam, né? Sou um colaborador espontâneo da Sofam, dessas causas, né? Eu sempre digo que o câncer coloretal, o câncer de intestino, ele mata mais que o câncer de mama e de próstata, porque ele dá nos dois sexos, né? E não tem idade. E é um câncer silencioso, que os sintomas do câncer coloretal são cólicas, diarreias, ressequimento, né, e sangue nas fezes, que são coisas normais. Geralmente, os pacientes, as pessoas acham que foi um alimento que não sentou bem no estômago e vice-versa, e vão deixando passar porque não tem dor. Quando se detecta o câncer, né, o sangue nas fezes, já está bem adiantado. Quando não é um caso de hemorroidas ou de uma fístula que tenha arrebentado no reto, mas é o câncer que mais mata, que veio à tona no país com o caso da morte da Preta Gil. E aí era todos os dias, era no Fantástico, era no Jornal Nacional, na Rede Record, na TV Pampa, em todos os locais se passava isso 24 horas. Ficou conhecido, né? Então, esse câncer, que hoje ele está no anonimato. A gente se pergunta, que todos sabem, né, o que significa o Outubro Rosa. Todo mundo sabe o que significa o Novembro Azul. Mas ninguém sabe o que é o Novembro Verde. Os países mais evoluídos no mundo inteiro já têm o Novembro Verde, que é o novembro de prevenção ao câncer coloretal. E aqui no Brasil está adormecido, né? Está adormecida essa pauta. A gente dá assim, fica feliz com esse movimento do Outubro Rosa, do Novembro Azul, que esses movimentos que eles fazem, muitas pessoas, muitos pacientes deixaram de morrer, porque é avançado os exames precoce do câncer de mama e do câncer de próstata. Toda a população sabe que tem que fazer, mas o câncer de coloretal, a partir dos 40 anos, todos nós devemos fazer o exame de colonoscopia. E não há uma política pública para a gente trazer à tona o mal que faz o câncer coloretal. E tem cura sim, desde que, como diz o seu Luiz, sempre diz isso, não existe vacina. A vacina é o exame de colonoscopia, que custa em torno de R$1.600 a R$2.000. E é uma vergonha, né, a gente pagar tantos impostos e ter mais de 7.000 pacientes na metade sul esperando um exame de colonoscopia. Muitos desses pacientes, né, quando chegarem lá, talvez quando chamarem, esperar, ficar de braços cruzados e a gente não fizer esse movimento, que é a Sofam é a Associação dos Amigos Ostomizados de Pelotas e Metade Sul, a qual o seu Luiz
que eu tive o prazer de conhecê-lo, né, há um ano atrás, e também o César Lima, o senhor Isaac, a Maria da Paz, fazem um grande trabalho voluntário. O seu Luiz é ostomizado, e eu tive o prazer de conhecê-lo através da Maria da Paz. E eu digo que os ostomizados são aqueles que usam aquela bolsinha, né, e que depois, eu sempre digo assim, os ostomizados são sobreviventes do câncer de coloretal, de intestino. Então, não acho que ele é uma vida normal. E nós temos essa batalha grande, né? Já existe 2 projetos de lei tramitando na Assembleia Legislativa, né? Já existe lá, que foi uma iniciativa aqui da SOFAM, né? Que partiu da SOFAM, dos associados da SOFAM, e levou esse projeto para o deputado, e já está em tramitação, passou pela COF e pela CCJ, né? E bem adiantado. E em Pelotas, né, nós temos aí nessa luta também, que partiu da SOFAM, pedir para o vereador Carlos Júnior, né, uma emenda impositiva. Nós fomos até lá e ele liberou a emenda positiva para a construção de 2 banheiros adaptados, que um será na rodoviária e outro no mercado público. A gente está muito otimista que inicia essa construção desses banheiros, porque é totalmente desumano. Para quem não sabe, os ostomizados recebem 8 bolsinhas por mês. Isso é a mesma coisa que limitar o ser humano a ir 8 vezes no banheiro por mês, quem não é ostomizado. E o ostomizado ele não segura, e aquela bolsinha ele tem que reutilizar. O certo seria ter 30 bolsinhas, né? Quem é que disse para quem libera essas bolsinhas a nível do governo do estado, governo federal e governo do município, que é necessário só 8? Então, as pessoas entram em depressão, porque não vêm ao centro, não vão num campo de futebol, porque não tem um banheiro, não sabe se aquela bolsinha, porque nós, que não somos ostomizados, quem está me ouvindo que não é ostomizado, e aqueles que são ostomizados, sabe da veracidade do que estou falando. Quem é ostomizado, ele está no centro e tem vontade de ir no banheiro e não tem como controlar. Enche a bolsinha e às vezes vaza odor, né? Também gases, não segura o gás. Então essa pessoa passa a conviver na solidão, entra em depressão, ele não vai numa festa. E hoje nós não temos leis que amparam isso, e não existe políticas públicas que amparem esse direito dessa parte da sociedade, que são os ostomizados e os pacientes que têm diagnóstico do câncer coloretal, que estão há 7 anos, uma vergonha dizer isso, há 7 anos, na fila do SUS, aguardando um exame de colonoscopia, que o custo não é mais do que R$2.000. Então, os pacientes, depois que são ostomizados, o custo com as bolsinhas é muito maior do que isso, como sempre disse o seu Luiz. O custo, por não ter prevenção, o custo para a manutenção são bilhões, é muito dinheiro. E eu estou muito feliz de ser um voluntário da SOFAM, ajudar o seu Luiz nessa causa. O seu Luiz tem 82 anos, é incansável, né? E nós conseguimos uma sede ali acima da rodoviária, né? Nós temos uma sede ali, provisórias. A gente agradece aqui a Prefeitura de Pelotas, o Afrânio, que é o diretor da Eterpel, que nos cedeu aquela salinha ali, também a secretária de saúde, e nós vamos muito mais longe. Eu sempre costumo dizer, né, que nós, que é a insatisfação que faz com que a gente consiga as coisas, né? Porque quando a gente está satisfeito, se acomoda, não se consegue nada. Então nós estamos convocando toda a população da metade sul, porque hoje não é só as pessoas que têm esse diagnóstico, que estão na fila do SUS, à espera 7 anos para um exame de colonoscopia, que deve comparecer nessa audiência pública do dia 14 de agosto, agora mês que vem, às 14 horas, porque ninguém sabe o que é o nosso amanhã. Eu sempre digo assim, eu tenho uma bolsinha no coração, eu trabalho com empatia, né? Eu sempre me coloco no lugar do outro. E quando tem um paciente que tem o câncer coloretal e que ele é ostomizado, ele não é só aquele paciente, afeta toda a família, porque a família passa a sofrer os mesmos problemas dele, de estresse, solidão, porque ele entra em depressão,
profunda, né? Sente vergonha de ir nos lugares, porque está inseguro se aquela bolsinha não vai estourar ali, se não vai cair ali, se não vai vazar, não tem um banheiro adaptado, o banheiro daquela casa não é adaptado. O que é o banheiro adaptado? É um banheiro com 80 centímetros mais alto o vaso sanitário e uma mangueirinha, que é para lavar, porque ela abre embaixo a bolsinha e lava. Então é um banheiro com um vaso sanitário 80 centímetros mais alto, né? Uma mangueirinha e uma mesinha. Isso não tem o custo hoje, não chega a R$ 1.800. Quem está nos assistindo aqui, o seu Luiz, é incansável nisso, é só colocar no Google ali e colocar assim, banheiros adaptados para ostomizados. Já existe em alguns aeroportos do Brasil, esses banheiros adaptados. Mas nós temos o grande orgulho, e aqui eu trabalho junto com o seu Luiz, acompanho o trabalho dele incansável, né? Incansável, eu admiro, porque tem 82 anos, né? Mas através do seu Luiz, da Sofam, dos outros membros da Sofam, que é o César, que trouxe a Sofam aqui com muita dificuldade até hoje, tem 32 anos a Sofam, né? Nós seremos a primeira cidade no país ter um banheiro adaptado para os ostomizados. Então, assim, aos pouquinhos nós estamos aparecendo, nós estamos tirando do anonimato essa doença, que é o câncer coloretal, que é tão grave, né? E um câncer tão agressivo, que muitas vezes, agora eu perdi vários conhecidos meus, por lá, é nó nas tripas, porque um câncer não teve cura. Não, é o câncer que já evoluiu, que ficou esperando no exame de colonoscopia, anos e anos e anos, não foi chamado, e aí chega nesse ponto que não tem, né, seu Luiz, mais solução. Então, o exame de colonoscopia é a vacina, sempre o seu Luiz diz, é a vacina. A gente vê que o governo federal colocou um ônibus aqui perto do supermercado Guanabara, que era para os pacientes de câncer de mama. Depois, o outro mês, era para os pacientes do câncer de próstata. E eu ia passando ali, e sou curioso e gosto de ver as coisas e ajudar as pessoas, passei ali para saber quando é que ia chamar os pacientes de câncer coloretal, que têm sintomas, que estão na fila do exame de colonoscopia. Não tem. Não existe agenda para isso, não tem, sendo que esse câncer é mais progressivo, mais agressivo na sociedade. Nós temos do que o câncer de mama e de próstata. Eu estou dizendo assim, nós queremos o mesmo carinho, a mesma atenção que se dá para o câncer de mama, para o câncer de próstata, para o câncer coloretal. A mesma atenção, porque ele mata até mais do que esse. É só fazerem pesquisas, entrarem na internet e pesquisarem no mundo inteiro. Os países mais evoluídos dão muita atenção para isso. Então, a Sofam, que é a Associação dos Amigos Familiares da Metade Sul, de Pelotas Metade Sul, está convocando a população para o dia 14 de agosto, às 14 horas, se fazer presente. E nós cobrar das autoridades aqui, vereadores, prefeito, secretário de saúde, terceira coordenadoria e secretário de saúde do município e do estado, a solução. Porque a gente paga impostos, e muitos impostos, e nós queremos que os nossos irmãos sejam atendidos. Não é isso aí, seu Luiz? Exatamente. Dentro desse tema e dessa grande explanação que o meu irmão aqui fez a respeito dessa terrível doença que está atacando tantas pessoas, né? E eu queria complementar, por mais um pouco de ênfase dentro desse mesmo assunto. Eu fiz um cálculo assim aproximadamente, e eu não sou contador, ele sim é contador, eu poderia ter uma visão maior, bem mais compreensível, sobre os custos que o governo tem com as pessoas ostomizadas, ou seja, aquelas pessoas que passaram, pessoas de baixa renda, vamos pôr bem esclarecer bem esse ponto aí. Pessoas de baixa renda não têm condições de fazer uma colonoscopia que é menos de R$2.000. Tá? Então você imagina o seguinte, esse câncer ele afeta as pessoas mais, as pessoas acima de 40 anos são as que são mais afetadas com essa doença.
Não é porque tem 40 anos que vai ter a doença, não. Mas é aí que ela progride mais, dessa idade para cima. Então, pelo que o Vicente falou aqui, essas pessoas, esses mais de 7 mil que estão na fila do SUS para fazer uma colonoscopia, você imagina o seguinte, essa doença, o momento que a pessoa é afetada pela doença, 6 meses, 8 meses e a pessoa vem a óbito, porque é uma doença muito rápida, ela caminha muito rápido e ela é difícil de sobreviver quando você for afetado por essa doença. Então eu venho chamando muita atenção aí para as pessoas fazerem a colonoscopia, principalmente quem pode. Né? Você vai gastar perto de R$2.000 aí uma vez cada 5 anos, se não existe nenhum caso na sua família. Se houver algum caso, alguém na sua família, um parente, teve essa doença, você tem que fazer esse exame cada 3 anos. Eu aconselhei meus filhos a fazerem isso e graças a Deus, porque eu não sabia nada disso que eu estou informando agora. Né? Se eu soubesse, eu não teria tido essa doença porque eu teria feito os exames. Mas então eu informei meus filhos e o meu filho, principalmente o meu genro, fez o exame e já estava com esse probleminha começando no intestino. Então esse exame é a vacina, eu falo que ele é a vacina porque esse exame ele retira essa fragmentação que está recém querendo começar, e isso, gente, é causada por vários e vários motivos. A alimentação, principalmente, é uma das causas que faz com que essa doença apareça. Então se você faz o exame, né, você não sente nada, está muito bem, vá lá, faz o exame, não tem nada, graças a Deus, que bom. Mas se tiver alguma coisinha, o exame elimina, ele tira, e você nunca vai ter essa doença, não vai passar por esse sofrimento. Então, bem aqui como falou o Vicente aqui, né, as pessoas precisam se prevenir, porque a prevenção é a salvação. Esse pessoal que está na fila do SUS, esses 7 militantes, muitos não estão com essa doença, estão, como ele falou, pode ser um problema no reto, né? Pode ser um probleminha, uma fístula, ou uma hemorroida, enfim, alguma coisinha. Isso aí não vai causar o câncer. Isso aí vai, até muitas vezes, até sem remédio nenhum, a pessoa fica bem, depois de um tempo. Mas quando tem esses sintomas, o médico naturalmente manda para a fila. Agora, dessas 7 mil e tantas pessoas que estão na fila, que estavam, eu quero chamar a minha atenção, que tinham a doença, a maioria já não está mais aqui. A grande maioria morreu dessa doença. Porque ela não vai esperar 7, 9 anos para que você faça um exame. No primeiro ano, se no começo da doença, quando você está afetado por ela, não fizer o exame e já uma cirurgia ou um tratamento muito pesado, você não resiste mais que poucos meses. É por isso que eu estou trabalhando muito nisso aqui. Eu quero que as pessoas façam esse exame, todos aqueles que podem pagar pelo exame, faça. Salve a sua vida, salve o sofrimento para você mesmo e para sua família, para os seus amigos. A pessoa que consegue sobreviver com isso aí, que chega no ponto de fazer a cirurgia como eu fiz, né, e consegue sobreviver, já não tem uma vida normal, já é uma vida bem diferente daquilo que você fazia. Você não vai mais no esporte, não pratica esporte nenhum, é uma dificuldade grande em todos os sentidos. Então, isso é que a gente está chamando a atenção muito. E essa conferência que vai ter agora aí na Casa dos Vereadores, em Pelotas, no dia 14 de agosto, eu faço as palavras do Vicente aqui, as minhas, vamos encher aquele ambiente, aquele auditório dos vereadores, porque nós precisamos chamar atenção para o governo para isso aí. Agora eu vou esclarecer um pouco a parte que eu falei das finanças dessa doença. Uma pessoa que está da faixa dos 40, 50 ou 60 anos por aí, que está empregado, trabalhando, eu estou falando agora somente sobre pessoas de baixa renda, ok? Pessoas que não têm condições de pagar nem o exame e nem uma cirurgia que custa mais de R$30 mil. Tá? Então essa pessoa está trabalhando, está
pagando impostos, né? Aí aparece a doença, se ela for salva em tempo, se ela conseguir em tempo se salvar dessa doença, ela é imediatamente aposentada, porque não pode trabalhar mais. Como é que você vai trabalhar com uma bolsinha que você tem que toda hora ir no banheiro, que não tem, as firmas não têm um banheiro especializado para isso? Então essa pessoa é obrigada a se aposentar, ela deixa de pagar impostos desse momento em diante. E o custo para o governo para fazer a colonoscopia, para fazer a cirurgia, e depois disso, que é um custo altíssimo, depois disso vem um custo anual da aparelhagem que a pessoa precisa usar, né, todos os dias para poder se manter vivo. Então, é um custo astronômico de bilhões, eu já não falo nem milhões, é bilhões, que o governo com pouco mais de R$2.000 por cada uma dessas pessoas poderia não ter mais gasto nenhum. Ou seja, cada 3 anos ou cada 5 anos, dependendo do caso, gasta R$1.800 e essa pessoa não vai ter a doença, não vai ter o sofrimento dessa doença, vai continuar sendo uma pessoa útil para o país, vai estar trabalhando, esse custo desaparece do governo. Então nós precisamos que as autoridades se deem conta de que estão jogando dinheiro fora quando poderiam estar economizando para os cofres do governo milhões e bilhões, uma vez salvando a vida dessas pessoas e, o mais importante, o grande sofrimento. É por isso que eu estou trabalhando muito nisso, me dediquei 100% para trabalhar através da Asofam, né, para que chamar a atenção de toda a população, né, para que isso aconteça. A história dos banheiros aqui, não, Vicente, a gente trabalhou até que conseguiu com o Carlos Júnior essas duas emendas, né? Positivas, e já está o dinheiro disponível para isso aí, mas não se vê falar nada dessas duas construções que já eram para estar prontas, porque isso desde o ano passado que essas emendas saíram. E isso ali é uma questão de 10, 12 dias se levar isso para fazer essa pequena modificação no banheiro. Por que é que não está pronto isso ainda? Por que é que não temos ainda banheiro? Será que a prefeitura não tem 4 ou 5 mil reais para os 2 banheiros construir isso aqui? Pelo amor de Deus, gente. Agora nós temos amanhã iniciando a Fenadoce. Pessoas do Brasil inteiro vêm na Fenadoce. Pessoas de outros países aqui na volta vêm na Fenadoce. Imagina que não tem um banheiro da Fenadoce por estomizado. É verdade. O primeiro banheiro que conseguiram lá de Porto Alegre fazer foi aqui no Grilo. Temos um banheiro no Grilo. Temos um banheiro no aeroporto em Porto Alegre. E a rodoviária de Pelotas, que já está a verba disponível para fazer, eu não sei por que não estão fazendo isso ainda. Já era para estar pronto. Não, para as pessoas que vierem na Fenadoce, por exemplo, ou que vierem a Pelotas, ou ter que viajar ostomizados para Porto Alegre, para qualquer coisa, que vai passar 3, 4 horas dentro do ônibus, e não ter um banheiro, isso é uma vergonha. Isso já era para estar pronto, porque já foi feito o pedido, já foi feito, a verba já foi disponibilizada para isso, e não se ouve falar nem no começo da construção desses 2 banheiros, que é um preço irrisório. Eu estou aqui falando isso porque espero até que o nosso prefeito escute, né, e tome providências, porque o dinheiro já está disponível, prefeito. Por que é que não estão fazendo essa construção? Por que é que não estão fazendo essa modificação? Isso já era para estar pronto. E não fizeram. E agora eu estou apelando para os dirigentes da Fenadoce, estou entrando em contato com esse pessoal, para que eles também façam. Não esse ano, infelizmente, não vamos ter um banheiro para estomizados da Fenadoce, mas, quem sabe, se derem conta disso, o ano que vem, se Deus quiser, vamos ter um banheiro na Fenadoce também, para que essas pessoas que vêm de todo o Brasil, que vêm do exterior aqui em Pelotas, conhecer a nossa cidade, esses estomizados com os seus familiares, o mais importante, porque se a pessoa é estomizada, ela não vai vir, a sua esposa também não vai vir, não vai deixar o estomizado em casa, ou o seu marido não vai vir, porque não vai deixar a sua esposa em casa estomizada, e nem os filhos, e nem os parentes vão deixar essa pessoa estomizada, porque ela não tem condições de ir numa festa. Gente, isso aí é até criminal, não é verdade?
Então vamos ver se a gente consegue que essas autoridades se mobilizem para isso. Vamos ver se conseguimos mudar um pouco essa forma de atitude governamental e também das indústrias, das firmas. As firmas vão ser, futuramente, já tem projetos lá na Câmara em Porto Alegre, vão ser obrigadas a fazerem banheiros. Por exemplo, postos de gasolina com esses mercadinhos que tem dentro, né? Aqui o nosso centro comercial em Pelotas, grandes lojas, essas grandes lojas vão ser obrigadas a fazer. E tome a iniciativa, já façam antes, porque eu vou ter que fazer igual. Então já comecem agora, vamos transformar Pelotas no modelo de acolhimento para as pessoas ostomizadas. E a luta grande que eu estou fazendo é para que ninguém se torne ostomizado. Com a colonoscopia, você não vai ser ostomizado. Faça esse exame porque você está salvando a sua vida e um grande sofrimento para você mesmo e para sua família. Vicente, tem mais algum... Sim, eu não sei se falei anteriormente, esses 2 projetos de leis que está tramitando em Porto Alegre, que partiu aqui da Sofam, né? Um é para que tenha banheiro em todas as repartições públicas adaptados, né? E os exames de colonoscopia para toda a população gaúcha, né? A partir dos 40 anos, de 5 em 5 anos. É interessante, né? Porque nós temos leis, eu sou contador e técnico de segurança do trabalho, nós já temos leis que ninguém pode construir, nenhum mercadinho, uma loja, todas têm que ter banheiros adaptados para cadeirantes. Imagina, o banheiro adaptado para cadeirante, o custo é 5, 6 vezes maior do que este para os ostomizados. É inadmissível, né, que nós não eu acho que não existe a consciência a nível de país da gravidade e dessa doença do câncer de intestino, né, que é o câncer coloretal. Não existe políticas públicas, movimentos públicos. E agora eu estou dizendo que existe sim, que está começando aqui em Pelotas se levantar um grande movimento. Nós vamos ter agora também o Novembro Verde, né, que nós vamos começar a trabalhar aqui. Então, é esse trabalho que nós temos que fazer para chamar a atenção das autoridades, que a gente está insatisfeito por não ser lembrado, ficar esquecido durante 7 anos numa fila do SUS para um exame de colonoscopia, porque as pessoas mais humildes, aqueles mais pobres, não têm 1.500, 1.600 ou 1.700 reais para pagar o exame de colonoscopia. Não tem. E o governo, como não é um câncer que ele é visível, ele não tem dor, ele é detectado, fica ali, a pessoa guardando com cólica, ou colocando sangue nas fezes, a pessoa também não tem dor e acha que não é tão grave assim, porque ele é silencioso. E é essa audiência pública, agora no dia 14 do mês que vem, que nós vamos trabalhar todas essas questões do Novembro Verde, dos banheiros adaptados, e assim a Fena Doce. A Fena Doce fatura milhões. Quando eu era vereador, eu levei um projeto para a Fena Doce de criar o Natal Doce Natal, CDL. Não foi aceito, que era criar um dia dos 20 dias, que a entrada fosse um brinquedinho, 1 quilo de alimento não perecível, uma roupa para a criança, e só um dia deixar essas crianças entrarem na Fena Doce e brincarem, e dar um pacotinho de pipoca para as crianças do Bolsa Família. E que muitas vezes a Fena Doce, ela é muito doce para quem tem dinheiro, mas muito amarga para aquelas pessoas que vivem à margem da periferia, as pessoas mais pobres. Inclusive, ela é muito amarga para quem é ostomizado e não consegue ir numa Fena Doce. Não tem o prazer de comer um docinho, porque não tem onde trocar a sua bolsinha. Ela fica excluída da sociedade. Essa exclusão que nós estamos trabalhando. Nós não queremos ser excluído, porque nós já sofremos, né? Eu digo nós porque eu faço parte da Sofam, eu ajudo a Sofam, eu digo que eu tenho uma bolsinha no coração, né? Eu assumi isso como uma bandeira, como uma causa, porque ele não sabe se amanhã ou depois não é um de nós, não é o nosso pai, a nossa mãe, o nosso filho, o nosso irmão. Aliás, nós somos todos irmãos nesse mundo aqui. Somos todos irmãos, todos filhos de um pai único,
que é Deus. Então, assim, é totalmente desumano da parte governamental, dessas grandes indústrias, né? Então a gente, e talvez até seja desumano por desconhecimento, a gente diz assim, por ignorância. O que é ignorância? Ignorância é desconhecer a causa, é desconhecer o tema, né? Uma causa. E nós, agora da Sofam, né? Eu desde que conheci e passei a conviver com os ostomizados, eu praticamente me mergulhei nesta causa. Hoje eu me sinto assim, ó, não tem quem não vá numa audiência pública em Porto Alegre, como eu e o seu Luiz fomos à noite, às vezes percorremos durante a semana, né, visitando e dizendo, nós estamos aqui, ó, nós temos pacientes na fila do SUS, né? Nós queremos atenção, nós queremos a mesma atenção, nós queremos que o Novembro Verde seja conhecido a nível nacional, porque atrás do Novembro Verde existe 7.000 pessoas aguardando o exame de colonoscopia só na metade sul. Isso é uma vergonha. É uma vergonha. Os gastos por não ter prevenção é muito maior que depois a manutenção. Eu sempre digo assim, é a mesma coisa que a educação. Governos que não se preocuparem em educar seus filhos e não quiser gastar com professores de escolas públicas, com certeza irão gastar muito mais com segurança pública e presídios. Né? E o que eu quero dizer com isso? Não quer gastar agora com exame de colonoscopia, já na fila do SUS, vamos gastar, porque esse mesmo paciente que hoje está na fila do SUS, ele vai entrar lá no pronto-socorro, ele vai entrar lá no hospital, e aí toda a medicação é dos impostos que nós pagamos, podendo ser erradicada, como a tuberculose, não existe mais. Né? Agora, a Covid, ainda tem a Covid, mas foi erradicada, porque teve uma vacina. Qual é a vacina do câncer coloretal? Qual é a vacina? É o exame de colonoscopia, de 5 em 5 anos, todos os pacientes, os moradores, as pessoas fazerem um exame de 5 em 5 anos, né? Detectar. Todos aqueles que não têm sintomas nenhum do exame de mama não fazem o exame de mama, que é muito maior que o exame de colonoscopia de 5 em 5 anos. Senhoras que estão me ouvindo, senhores que estão me ouvindo, você não faz o exame de próstata a partir dos 40 anos, de 5 em 5 anos? Qual é o custo? Por que o governo paga? Porque houve um movimento lá atrás, que nem esse que está se iniciando aqui em Pelotas. E nós queremos também que a mesma forma que o governo dá, o SUS dá o exame de próstata e de mama, e tem os planos de saúde que bancam isso aí, que também seja para os exames de colonoscopia, principalmente para as famílias mais pobres, as famílias mais carentes, aqueles aposentados que ganham salário mínimo, que não têm nenhuma condição, se for pagar água, luz e seus remédios, estão excluídos. E o salário mínimo, todo mundo sabe que não dá para nada. Então, como é que vai ter acesso a um exame de colonoscopia? Então, essa audiência pública, nós estamos convocando toda a população da metade sul, não é só de Pelotas, aqueles que estão na fila e os que não estão, né? Para que nós demos uma sacudida, né? Uma sacudida forte, e dizer, nós estamos aqui, nós queremos a mesma atenção, o mesmo olhar, né? Que para outras doenças, porque essa doença do câncer coloretal, ela é a segunda que mais mata no mundo. Pesquisem nas redes sociais e vejam do que nós estamos falando, qual é a luta da Sofam, que há 32 anos vem aqui, os ex-presidentes vêm trazendo com muita dificuldade. O César trabalhava dia e noite, né? E ficou estressado, trabalhando dia e noite, o seu Isaac, agora o seu Luiz, os que antes foram presidentes. Então a Sofam agora está aí, dizendo, queremos um olhar diferente. Nós queremos que as autoridades nos dê atenção, porque nós pagamos impostos. Né? Todas as pessoas que têm o diagnóstico, que estão à fila do SUS, não é de graça esse exame, nós não estamos pedindo nenhum favor. Não estamos pedindo nenhum favor. Isso é obrigação, é dever do governo, e não nos deixar de lado, nos escantear. Eu tenho certeza, seu Luiz, que depois dessa fala nossa aqui, que a Fena Doce, ano que vem, vai ter banheiro adaptado, tenho uma certeza absoluta, eu trabalho com muito otimismo, vai ter um banheiro adaptado para ostomizado, vai ter sim, talvez não tenha porque eles não tenham conhecimento, mas se alguém da direção da Fena Doce estiver ouvindo agora, nos procure a Sofam, porque é milhões de dinheiro que vai ali.
nem um estacionamento digno nós temos hoje na Fena Doce. Se paga R$20 por carro, mais não sei quanto para entrar, e dias de chuva é um barreiro. É um barreiro nacional. O que se faz com tanto dinheiro? Então a Fena Doce, ela pode ser muito mais doce quando houver a inclusão de toda a sociedade. Do contrário, ela vai nos deixar um amargo de justiça, né? Que nós queremos justiça, um banheiro adaptado, que seja igual para aqueles que um dia, para essas crianças pobres, famílias mais pobres, também brincar, ter acesso. E a Fena Doce não é o desenvolvimento do CDL, que é do Clube de Diretores Lojistas, para o desenvolvimento das lojas, comércio. Comprar um brinquedinho no comércio, uma roupa, um alimento, um quilo de alimento não perecível, deixar lá e fazer o grande Natal, Doce Natal, aí no Parque do Trabalhador, na própria Fena Doce, convocando, o governo tem toda as famílias que são de baixa renda, que são do Bolsa Família, tem todo lá no cadastro da prefeitura, contemplar essas crianças. Com certeza a Fena Doce seria bem mais doce e a sociedade gostaria muito, muito que as outras empresas também colaborassem. Assim como tem um banheiro para cadeirante, tem um vaso 80 centímetros mais alto, uma mangueirinha, isso é um custo mínimo, para que as pessoas se sintam incluídas. Do contrário, nós temos em torno de 800 ostomizados somente em Pelotas que se sentem excluídos. Até a vida afetiva de um ostomizado muda. Porque muitas vezes eu fui a Porto Alegre, confesso que até me emocionei, chorei, vendo os depoimentos daquelas pessoas lá. Né? Que muitas vezes a bolsinha estoura na cama, ela sente constrangimento do parceiro ou da parceira, querem se separar, muitos até caso de suicídio. Então, é muito triste, né? Porque as pessoas que não convivem com isso, que mergulhem nessa causa, que abrace essa causa junto conosco, né? Participe dessa audiência pública. Nós estamos pedindo, né? Porque amanhã ou depois, aí não sabe. E eu não quero nada para mim, o seu Luiz não quer nada para ele, porque aqui nesse mundão nós somos passageiros, né? Eu sempre digo que o amanhã não existe, porque não chega o amanhã, é o hoje. Faça hoje tudo aquilo que puder fazer pelo seu semelhante, né? Porque o amanhã a Deus pertence. Nós não somos dono nem do nosso pensamento, nem do nosso corpo. De nada somos dono. Nada, nada. Né? Aqui nessa vida, a gente apenas deixa um legado. Façam parte da SOFAM, participe dessa audiência pública, porque tenham certeza que amanhã ou depois vocês estarão ajudando uma pessoa que poderá agradecer a vocês. Muito obrigado. Eu quero agradecer aqui o meu irmão Vicente Amaral por essa companhia que nos fez hoje à tarde aqui. Eu sei que tu é uma pessoa muito envolvida e com muitos compromissos, então te agradeço muito esse tempo que passaste com nós aqui, esclarecendo isso tudo aí. E tá sempre bem-vindo, sabes, né, no nosso programa, que sempre traz muito esclarecimento. Então, eu sei que tu está já com uma agenda bastante apertada e que tens um compromisso já está estourando o tempo, né, Vicente? Sim. Te agradeço, então, essa participação aqui e a gente vai continuar trabalhando junto, né, Vicente? A gente vai continuar trabalhando aí e desenvolvendo as informações que são muito importantes sobre esta causa da SOFAM, né, que é a Associação dos Ostomizados, Familiares e Amigos de Pelotas e Zona Sul. Essa associação que eu hoje represento, né, tenho o prazer e o orgulho de representar, ela está já sendo um pouco comentada, né, porque ela estava muito apagada, e nesses anos todos que a associação existiu, né, as pessoas não colaboram, não se importam, e também um pouco foi por falta de informações, que hoje a gente tem mais facilidade para passar informações, né? Se as pessoas se conscientizarem mais e pôr um pouquinho mais de amor nos seus corações, né? Porque hoje em dia estamos vivendo cada um para si, não estamos mais olhando para os nossos irmãos, e precisamos fazer isso, precisamos mudar isso aí. Nós temos que mudar. Agora, com o celular na mão, a gente, até dentro de casa, praticamente nem conversa, né? Está um do lado do outro, cada um com o seu celular,
Gente, vamos começar a pensar no nosso próximo. Todos nós somos irmãos, somos filhos de um pai só, né? E uma pequena colaboração que cada um puder fazer para poder ajudar o seu irmão. Nós, da Sofam, nós todos que trabalhamos na Sofam, como esse meu amigo e irmão, o Vicente Amaral, que põe o tempo dele, né, para trabalhar sem ganhar nada, só ganha a satisfação de poder ajudar os seus irmãos, né? Então, gente, vamos começar a pensar nisso aí, vamos começar a colaborar. Nós temos tantas firmas em Pelotas que pagam imposto de renda, né? E pode ser descontado, esse imposto parte desse imposto pode ser descontado, uma pequena doação para a Sofam, e você pode descontar o imposto de renda, né? E não vai ter custo nenhum. E as pessoas, normalmente, todas as pessoas que trabalham na... enfim, famílias, todos os que estão me ouvindo e os que estão me ouvindo podem passar isso adiante também para as outras pessoas, para que haja essa ajuda, né, uma pequena ajuda de cada um. Nós vamos transformar vida de sofrimentos em um pouco mais, vamos dizer assim, mais ameno. Vamos amenizar um pouco o sofrimento das pessoas de baixa renda, as pessoas sem possibilidades. Então é isso que eu venho pedindo sempre. Eu até fiz um exemplo, né, de você doa R$1 por dia. Naturalmente quem pode, eu sei que tem pessoas que não podem fazer isso, mas uma grande maioria das pessoas podem. R$1 por dia que você põe de lado, você deixa de comer um bauru no fim do mês, né, que vai custar uns R$30, R$30, R$40, uma pizza. Aquele dinheirinho você doe para a Sofam, porque vai matar a fome de algumas pessoas que precisam. Matar a fome é até uma palavra ruim, eu nem gosto de usar isso aí, mas vai amenizar essas pessoas que vêm de fora, até outras aqui de Pelotas mesmo, que vão fazer exames que não têm condições nenhuma. E eles, esses do interior, eles vêm para cá em ambulâncias, eles vêm para cá em ônibus das prefeituras, que trazem eles, porque nem para ônibus, pagar uma passagem de ônibus, não tem condições. Vem fazer um exame, vem fazer um tratamento, lá o que for aqui em Pelotas, e chega aqui, descem ali pelo centro, né, aqui pelo centro de Pelotas, e se dirigem aos locais onde vão fazer os seus socorros, né, de médicos, de postinhos, enfim. E depois que termina isso, vão sentar no banco numa praça, esperar até a tardinha para que todos ali que vieram dessas localidades se reúnam para poder retornar para suas casas. E muitos deles estão sentados no frio, na chuva, né, com fome, porque não tinham dinheiro para fazer um lanche. Gente, será que R$30 do bolso de vocês vai torná-los mais pobres? Não podemos ajudar. E é muita gente com necessidade. Além de que essa ajuda também vai proporcionar uma sede para dar um pouco de conforto para essas pessoas, vai proporcionar um alimento para essas pessoas. E, fora disso, vamos ter um local onde possamos nos reunir, onde possamos trabalhar em conjunto pelos nossos irmãos. Eu tenho sempre pedido aí alguém que tem uma casa que não está usando em Pelotas, que doe para a Sofam. Se tiver que fazer reformas ou preparar essa casa, pode ser uma casa velha, pode ser, não importa. Se você tem aí e não vai usar, está lá parada, porque tem muitos locais aqui em Pelotas, eu sei, invadidos até inclusive, né, porque estão abandonados, completamente abandonados. Né? Se você pode, faça uma doação. Né? E no que puder doar, no sentido de finanças, faça o que puder fazer, porque vamos começar a sentir nos nossos corações que nós temos muitos irmãos em dificuldade. Todos nós somos filhos de Deus. Alguns mais privilegiados, outros menos privilegiados. E isso é um assunto que eu falo na minha segunda parte do programa, que é causa e efeito. Naturalmente que não há julgamento, ninguém faz julgamento, né, de sofrimento de ninguém, porque nós não temos o direito disso. E nem Deus nos julga. Nós nos julgamos a nós mesmos. Tudo aquilo que fizemos de errado, o retorno é sofrimento, para que a gente aprenda a não fazer mais errado. Né? Então, gente, eu estou fazendo esse apelo para que
ajudem a Sofã. Eu vou estar mais um pouco tempo na presidência e depois saio, entra outro. Então, a Sofã continua, ela já tinha quando eu entrei 32 anos, tem 34 anos e meio agora. Recém agora conseguimos uma sede provisória para que possamos fazer as nossas reuniões, para que possamos ajudar os ostomizados. E falando em ostomizados, gente, se você tem na família um ostomizado, encaminhe esse ostomizado para a Sofã. Porque aqui em Pelotas nós temos mais de 500 ostomizados, não contando com a sua família, né? E as nossas reuniões, pouca gente comparece, né? Vocês precisam falar com as pessoas ostomizadas para que compareçam à Sofã, porque a Sofã trabalha, para vocês, é para nós os ostomizados que a Sofã trabalha. E trabalha como? Trabalha como voluntários. E você, de repente, está em casa, tem tempo, pode até pôr um pouco do seu tempo para ajudar a Sofã também, como um voluntário. Nós precisamos de pessoas com o coração e que pensem no seu irmão. Tá? Bom, agora eu vou falar um pouco sobre a espiritualidade, que é o outro assunto que eu trago nesse programa. Né? Eu tenho já falado sobre as frequências de vida que a gente conhece, a nossa frequência material, né? Que são os nossos corpos, as coisas que estão no planeta, como árvores, como pedras, como animais, né? Como água, mares, rios. Isso são coisas materiais que você toca, que você enxerga, que você vê. Mas há outras frequências do universo, frequências espirituais, mas não é espirituais fumaça, não, são coisas sólidas, só que numa outra dimensão em que nós não conseguimos atingir, não conseguimos tocar. Mas essas dimensões, essas outras frequências, é de onde nós viemos. Nós não viemos de frequências materiais como a nossa matéria, nós viemos de frequências materiais em outras frequências. E é para isso que nós viemos aqui, para nos evoluir. Porque essa frequência que nós vivemos é uma das mais baixas que tem de frequências espirituais. Ela é também uma frequência espiritual. Não vá pensar que porque nós estamos na matéria, que isso não tem uma espiritualidade. Sim, tem. Que o universo inteiro é feito de coisas materiais, planetas, estrelas, corpos celestes. Né? E dentro... não só dentro desses corpos, não só por volta desses corpos, não só no espaço, tá, as frequências espirituais, que é aquele reinado que Jesus falava. Meu reino não é deste mundo. De que mundo é o reino de Jesus? Né? Qual é o mundo do reino de Deus, se não é o reino espiritual? Esse é o reino de Jesus, o reino espiritual, da onde nós todos viemos e para onde nós todos vamos. Estamos aqui em processo de evolução. Nós estamos evoluindo a cada encarnação que passamos por aqui, a cada vida que passamos por aqui, nós evoluímos um pouquinho. Imagina que há 2000 anos atrás, que não é muito tempo, porque o ser humano está aqui nesse planeta há milhares e milhares de anos, mas há 2000 anos atrás, né, você ia na Itália, os que viviam na Itália, iam para aqueles grandes estádios que tinha na Itália lá, assistirem as pessoas serem devoradas pelas feras, as pessoas serem mortas com espada, né, cortadas em pedaço, a pessoa serem queimada em fogo, e achavam aquilo como se hoje se acha um futebol, né? Vai lá, aquele pessoal todo no futebol, torcendo e achando uma maravilha. Era assim, há 2000 anos atrás, não faz muito tempo. Era assim, mas só que era sangue correndo que as pessoas gostavam de ver. Hoje não se vê mais isso. Olha o quanto nós evoluímos daquela época para cá, em apenas 2000 anos. E esses últimos 100 anos, que eu faço parte deles, né? Eu estou com 80 e poucos, esses últimos 100 anos, a evolução foi algo que nunca houve em toda a história do planeta. Nunca houve uma evolução tão rápida, com tantas coisas boas acontecendo. Agora, né,
que você está vendo, está sentindo, um celular. Há poucos anos atrás, quando eu era criança, a gente via a história de gibi, né, onde os personagens usavam um relógio, que falavam no relógio, nem existia aquilo. Tá? Hoje, celulares, já tem até relógio celular. E você fala no relógio, você fala com o mundo inteiro. Quer dizer, foi uma evolução, está sendo uma evolução muito rápida, muito, muito rápida, que nós, dessa época atrás, estamos tendo dificuldade até em nos adaptar com essa modernidade toda, porque é muito rápida e nós somos de uma geração mais calma, uma geração onde o mais evoluído que nós tínhamos era um rádio. Né? Não existia televisão, não existia nada disso no meu tempo de jovem. Né? Então, está sendo uma evolução bastante rápida. A nossa mentalidade já mudou muito. Ainda há pessoas que fazem atos horríveis, né, com animais, judiam com animais, matam animais, e até pessoas que se matam, que matam o próprio ser humano, familiares, pais matando filhos, filhos matando pais, e homens matando mulheres. Ainda existe isso aí. Mas nós estamos caminhando para uma evolução em que isso não vai ter mais. Daqui a algumas centenas de anos, esses seres que estão causando esse tipo de violência não vão ser permitidos mais nascerem aqui no nosso planeta. Eles vão ser removidos para planetas inferiores, onde a vida é tipo essa que tinha há 2000 anos atrás e mais atrasadas ainda. Esses seres, esses espíritos que hoje estão aqui, causando problemas graves, né, corruptos, que deixam pessoas morrerem de fome, morrerem sem ter instrução nem nada, pela ganância que tem, esses seres não vão encarnar mais aqui. E quando cada um morrer, nós todos vamos morrer. Cada um morrer, vai para algum lugar. Pode ter certeza que há um lugar esperando por nós. São as moradas do nosso Pai. Essas várias moradas. Então você que está fazendo algo errado, aí se prepare. Porque nós estamos na fase planetária em grande mudança, grande evolução. E não é uma coisa que vai demorar muito, não. Em pouco tempo, poucos anos, vai haver uma mudança, já está havendo uma mudança muito grande no planeta, onde não vai ser permitido a frequência da pessoa que tem essa maldade toda, ela mesma cria uma frequência em que ela não pode mais encarnar nesse planeta, vai passar para outros planetas menos evoluídos que a Terra, que é um dos planetas de muito pouca evolução. No nosso sistema solar, por exemplo, o planeta mais atrasado pela espiritualidade, pelas informações da espiritualidade, é o nosso planeta, é a Terra. A Terra é o mais atrasado. Esses outros planetas você não vê seres que vivem nesses planetas com construções maravilhosas, coisas lindas, porque todos eles são mais evoluídos do que nós. Eles estão numa outra frequência que nós não enxergamos, mas estão ali, estão vivendo. O universo inteiro é povoado. Se as pessoas pensam que somos só nós na Terra, que seres inteligentes, estão muito enganados. Nós somos poucos planetas no universo com essa evolução tão baixa. Mas está mudando, está sempre mudando, o universo está sempre mudando. Se a pessoa não acredita, não quer saber disso aí, tudo bem, mas se quiser saber, se quiser se informar, tem. Hoje você tem aí, liga aí no YouTube, qualquer tipo de informação que você quiser, você liga, põe ali na pesquisa e você vai ter a informação. São pessoas que estudam sobre isso, são pessoas que se dedicam a trazer essa evolução. Então, eu digo o seguinte, gente, estamos trabalhando para melhor, vamos ter vida bem melhor na Terra, mas é preciso que cada um faça a sua parte. E essa parte que eu estou fazendo com a Sofam, eu estou pedindo a vocês, todos, para colaborarem, porque vocês não estão colaborando comigo, nem com
com as pessoas que trabalham como voluntário da Sofam. Vocês estarão colaborando com essas pessoas de baixa renda, de necessidade, que estão no sofrimento, em grande sofrimento. Isso que eu tinha para hoje, para vocês, e a semana que vem, naturalmente, vamos transmitir lá, diretamente da FenaDoce, né? E a gente continua passando as informações para vocês. Façam a colonoscopia, gente. Quem puder fazer, faça, depois dos 40 anos. Não é só quem tem acima de 40 anos que é afetada por isso. Até bebês são afetados. Mas a maior parte da população acima de 40 anos é a que corre maior risco de desenvolver essa doença do colo retal. Tá bom, gente? Até a semana que vem, lá da FenaDoce.